Olá, tudo bem com vocês? Lembram lá no começo do ano, quando nós iniciamos os trabalhos aí, nós começamos falando do Pai Nosso, né? E de quantas vezes nós oramos o Pai Nosso sem realmente prestar atenção naquilo que talvez nós orávamos, ou nós rezávamos, ou nós repetíamos, na verdade. E essa semana um versinho daqueles me chamou muito a atenção. Esse verso nós encontramos aí no capítulo 6 de Mateus, o verso 10, onde diz assim: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus seja feita. Quantas vezes nós repetimos essa oração e sem realmente saber qual é essa vontade de Deus? Tem gente que sabe qual é a vontade de Deus, mas não se interessa muito para que essa vontade realmente seja feita. O mais provável é que não levamos muito em conta quando oramos essas palavras. Para fazermos a vontade de Deus, precisamos conhecê-la. Concordam comigo? A vontade de Deus se manifesta na natureza. Para onde nós olhamos, nós vemos a vontade de Deus se realizando, se manifestando. Por exemplo, na precisão matemática dos sistemas estelares. Se o Sol não faz aquela trajetória, ou então todo o sistema, né, solar age daquela forma como foi pré-determinado, seria o caos. Agora, voltando para aquilo que talvez seja muito pequeno, por exemplo, a força incalculável que tem o núcleo de um átomo. A vontade de Deus também foi expressa na criação do homem, mas aí pela vontade desse homem criado, esse relacionamento ele foi quebrado. E aí pela vontade de Deus, Jesus, Filho de Deus, cumpriu a vontade dele e morreu, de Deus, né? E morreu para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. E foi nessa vinda de Jesus, na encarnação de Jesus entre nós, que a vontade de Deus teve assim o seu ato mais sublime. Basta ler o Antigo Testamento para ver o quanto Deus trabalhou na humanidade para que esse momento acontecesse. Ele criou inclusive um povo específico para que isso se concretizasse. Muitas vezes pensamos que a vontade de Deus ela se expressa apenas nos 10 mandamentos, falando em Antigo Testamento, né? Mas a palavra de Deus ela está cheia de orientações, como por exemplo, como usar a nossa inteligência, como usar os nossos pensamentos, como trabalhar, como ganhar e gastar dinheiro, como tratar a família, como tratar o próximo. Somos ensinados também como devemos tratar os nossos pais, sobre a obediência às leis do nosso país, sobre como pagar impostos e por que pagar impostos, sobre empréstimos, sobre vida sexual, muitos outros assuntos. Se quisermos saber a vontade de Deus, precisamos ler a Bíblia, o livro onde encontramos descrita a vontade de Deus para termos dias e vida mais felizes. Mas não é suficiente apenas conhecer a vontade de Deus, estudar a Bíblia, mas nós precisamos viver, praticar o que ali está escrito. Eu quero deixar um verso com vocês que nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2, onde nós lemos assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que Deus os abençoe e que Deus esteja com vocês. Abraço.